Olá, meus clientes favoritos, bem-vindos a mais um vídeo de treinamento da SouzaNet. E nesse vídeo nós vamos demonstrar como fazer a criação de um novo ano letivo. Nós estamos aqui no ano letivo de 2021, né? E agora nós vamos fazer a criação de um novo ano letivo. Então, esse procedimento a gente faz aqui em Pedagógico, Configurações. A gente vai rolar a bolinha do mouse aqui porque o menu não cabe. E aí a gente vai em Geral. Uma vez aqui em Geral, a gente vai rolar até encontrar o primeiro botãozinho de novo, que é esse aqui. Vai clicar nele, ok? Rolar para cima e aqui a gente vai dizer qual é o ano que a gente vai criar. Isso serve para ano, né? E serve para criação também de semestres, né? No caso de faculdade. Ali podia ser 2021/2, né? Aí a gente colocaria aqui 2022/1, né? Aqui é o percentual de ajuste que correu a mensalidade. Se foi só um percentual, é só colocar aqui, por exemplo, 5%. E aí ele vai ajustar os valores das anuidades do ano 2021 para o ano de 2022 com ajuste. Esse ajuste ele não vai fazer arredondamento, vai ser o ajuste, né? Se der 2,54 vai ficar 2,54. Aqui a gente tem trazer informações do período letivo anterior. O que essa função faz? Ele vai trazer todas as configurações de turma que eu tenho em 2021 para 2022. Ele vai trazer de um ano para o outro. Então isso para escolas de ensino fundamental, médio, educação infantil e curso superior é interessante porque você não vai precisar cadastrar as turmas de novo, né? Para o caso de pós-graduações, que de um ano para o outro as turmas são criadas sob demanda, elas não seguem uma regra fixa, então essa opção ela tem que estar desmarcada, porque aí eu crio o ano seguinte, mas as turmas vão sendo criadas sob demanda. No nosso caso aqui, nós vamos marcar, trazer informações do período anterior, porque se trata de uma escola de educação infantil e ensino fundamental. Vou deixar aqui o percentual de ajuste para a gente fazer o teste e vou salvar. Feito isso, o ano de 2022 já está criado, né? A gente já está nele e a gente precisa fazer uma modificação aqui. A gente vai rolar para baixo, vai encontrar o lapisinho, ó, vai clicar nele e a gente vai vir aqui marcar ativo e colocar a data do início da aula desse período letivo, que pode ser ano ou semestre. Então a gente vai colocar aqui 2022. Por que essa data é importante? Isso aqui regula o funcionamento do aplicativo. Se eu marcar ativo e não colocar a data, os alunos que estão em 2021 já vão começar a ver o período letivo de 2022, ok? Então, se a gente colocar aqui a data, ele só vai começar a ver 2022 30 dias antes do início das aulas, ou seja, no começo de janeiro, ok? Então eu vou rolar aqui para baixo, clicar no botão salvar. Nós vamos criar um outro vídeo que vai explicar o funcionamento dessa página, ok? Bom, uma vez feito isso, nós vamos aqui em matrícula, configurações, turmas de destino.
Aqui em turmas de destino é onde a gente vai configurar a promoção do aluno. Por exemplo, a turma do Jardim 1A, ela tá aqui, esse aqui, ó, turmas do período letivo anterior, né? E as turmas deste ano, período letivo, que é 2022. Então, a turma da educação infantil J1A, ela vai para turma de educação infantil J2A. E assim eu vou colocando os destinos das turmas, ó. Jardim 2B. A gente também tem que também prestar atenção na questão do turno, ok? Vespertino, matutino para matutino, enfim. Claro, né? Por exemplo, transição de alunos que vão de uma turma para uma turma que não vai ter naquele turno, vai ser para o outro. A questão é só prestar atenção. Bem, após fazer o preenchimento, eu percebia que do quarto ano, que são 3 turmas, para 2 turmas de quinto A e quinto B. Você pode fazer informar, né, a rematrícula das 2 turmas para o quinto B, ou criar a turma do quinto C, né, se você tiver vaga. Mas esse é um assunto para outro vídeo, né? A gente vai mostrar lá como é que faz para criar as turmas. A gente vem aqui e salva. E aí a gente tem, quando o aluno entrar para fazer rematrícula, a gente sabe para que turma ele vai. Outro passo, a gente vem em matrícula, configurações, anuidades / semestralidades. Bom, aqui é onde a gente configura qual é a anuidade de cada turma ou segmento, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a anuidade de 1º ao 5º ano. Então, é esse o valor. Por exemplo, vamos olhar aqui em 2021. Primeiro ao 5º. Bom, aqui está 14. Por exemplo, 100. E aqui, quando a gente vai para 2022, a gente olha que ele aplicou os 5% de ajuste, né? Então, aí a gente vai conferir se o valor estiver certo. Se o valor não estiver certo, a gente vai vir aqui e vai ajustar. Fazendo o ajuste, a gente vai salva, né? E aí você vai poder fazer esse ajuste em todos os seus segmentos, ok? Bom, feito isso, acertando os valores das anuidades, nesse caso aqui, gente, ó, é valor de anuidade, não é o valor da mensalidade, tá? Esse campo aqui, de valor da primeira parcela, tá escrito aqui embaixo, ó, que o preenchimento dele é opcional. Ele só é preenchido quando o valor da primeira parcela é diferente das demais. Eu tenho um caso de uma escola que ela tem um valor fixo para a primeira e ele divide o restante entre as outras parcelas. Então, se você tiver um caso desse, é aqui que a gente configura. Para a maioria das escolas, esse campo ele não é preenchido, ok? Bom, o próximo passo é a gente ir em planos de pagamento, cobrança, configurações, planos de pagamento. Aqui nós vamos selecionar o plano, no caso aqui vou selecionar o 13. Essa configuração de planos ela acontece da seguinte forma: aqui eu criei o plano 13
Então ele começa a ser pago em dezembro, ele vai de dezembro a dezembro, ok? E aqui eu informo a partir de que data a gente começa a usar esse plano. Por que essa data é importante? No momento que você faz a matrícula, né, os planos eles vão aparecer na lista, ok? Então só vai aparecer o plano que ele está permitido naquela data, entende? Por exemplo, eu tenho outros planos aqui, igual o plano 11. Plano 11 ele vai cobrar 11 parcelas a partir de fevereiro, ok? Então o ideal é que esse plano comece, que ele fique disponível para a pessoa que faz matrícula ou para o próprio aluno que vai fazer a rematrícula ou matrícula dele no dia 20, por exemplo, no dia 20 do 1 ou dia 25 do 1. Vamos deixar dia 20. E aí esse plano ele passa a aparecer para quem faz a matrícula, tanto a matrícula no sistema quanto a matrícula online e rematrícula online, ele só vai ficar disponível a partir de 20 do 1. Então quando você abrir a caixinha de listagem, esse plano vai aparecer, ok? Bom, aqui a gente tem o número da parcela, né, no caso de 1 a 11. Nós temos o mês de referência dessa parcela, no caso que a gente tem fevereiro de 2022. Aqui a gente tem o multiplicador e o divisor, ou seja, ele vai pegar a anuidade, vai multiplicar por 1 e dividir por 11. Né? Geralmente a configuração é essa. Né? Você multiplica por 1 e divide pela quantidade de parcelas. Em alguns casos, né, esse multiplicador e divisor muda, mas para a maioria das escolas é a mesma coisa. Aqui você coloca a data de vencimento da parcela para aquele mês, ok? E aqui a gente tem uma informação importante, porque a gente tem a data de vencimento e a gente tem a data limite. Qual a diferença? A data de vencimento é a data que vence a parcela. E o limite é até quando o aluno pode pagar com desconto e sem os juros, certo? Só que quando a gente faz cobrança bancária, a data limite ela não pode ser maior do que a data de vencimento. Entende-se pelas instituições bancárias, entende que o vencimento é aquele, a partir do vencimento é juros e multa, ponto. Então todo desconto que o aluno tem, ele tem que ser cobrado até a data limite, que tem que ser igual ou menor do que a data do vencimento, ok? Essa configuração que a gente está vendo aqui, que a data limite está maior do que a data de vencimento, ela só serve para cobrança na escola, ok? Se a gente fizer esta configuração e enviar para o banco, vai dar erro e o banco não vai receber essa cobrança. Bom, gente, o próximo passo é a gente vir em matrícula, configurações, informações de cobrança por turma. A gente vai aqui selecionar o curso e aqui nós vamos informar qual é o caixa de cobrança, né? No meu caso aqui é a tesouraria. Se eu tivesse contas bancárias, apareceria aqui conta do Banesp, conta da Caixa, enfim. Você vai informar para aquela turma aonde ela vai ser cobrada. Se ela vai ser cobrada no banco, você pode ter várias contas, certo? E fazer a gestão dessas contas por turma, ok?
Aqui eu informo a anuidade que essa turma está enquadrada, que ela vai fazer pagamentos, no caso aqui, ó, 1º ao 5º ano. E aqui eu informo o plano de pagamento padrão. Esse plano de pagamento padrão é o que vai aparecer na hora de a gente fazer a rematrícula, tanto a rematrícula online quanto a matrícula online, e quanto a promoção automática dos alunos, a rematrícula automática, que esse é um assunto também para outro vídeo. Se eu não tiver essa informação de anuidade, então o plano aqui, para essa informação de plano, ela é ignorada, e aí eu vou ter que trabalhar com esses valores aqui. Eu vou ter que colocar aqui, por exemplo, 12 parcelas de R$400, e ela vai ser cobrada a partir do dia 5/1 de 2022, certo? Então a gente usa ou essa informação aqui, que para a maioria das escolas e faculdades é o que a gente usa, ou a gente usa essa informação aqui, ignora isso aqui e passa a usar essa informação aqui, por exemplo, para cursos livres e cursos que acontecem fora de período. Por exemplo, você tem uma escola de curso técnico e você está abrindo uma turma de um determinado curso, e essa turma ela tem início de forma diferente das outras. Ela começa no dia 20/5 de 2021. E a outra turma, por exemplo, que começar no dia 20/6 de 2021. Entende? Então essa informação aqui é para esse tipo de caso, né? No geral, no caso de escolas de ensino fundamental e médio e curso superior, você geralmente usa essa informação que está aqui, ok? Bom, aí a gente vem aqui embaixo, se tiver alguma correção a gente salva, né? Se a gente criou uma turma nova, essa turma nova vai aparecer aqui embaixo, e a gente usa a configuração das turmas anteriores, ok? O próximo passo é a gente vir em matrícula, configurações, e aqui a gente tem contratos por turma. Havendo alguma mudança de contrato, por exemplo, meu contrato de 2021 para o contrato de 2022, ele mudou. Então, se o contrato mudou, aí eu tenho que criar um novo contrato, e esse novo contrato ele aparecerá aqui na lista, e aí eu vou colocar aqui o contrato de 2022, ou o contrato, né, o do nome que eu der lá. A criação dos contratos nós vamos mostrar como funciona em outro vídeo. Bom, aqui a gente tem os aditivos, né? O que seriam esses aditivos? Eu tenho o contrato principal e eu tenho um aditivo de uso de imagem, por exemplo. Então aqui eu vou informar que eu vou usar esse aditivo de uso de imagem para essa turma. Eu tenho um aditivo falando sobre a lei de proteção lá de conteúdo. Então eu vou vir aqui, abrir e selecionar. Então o aditivo são aditivos contratuais, né, que não estão dentro do contrato que o aluno tem que assinar. Eu posso também usar isso aqui para regimentos internos, posso usar, né? E aí o sistema vai montar o contrato e depois ele vai colocar os aditivos para o pai ter acesso, ok? Nada havendo para mudar, né? Eu posso vir aqui e a gente vai para o próximo passo, que é
matrícula, configurações, diferenças por turma. Bom, o que são essas diferenças por turma? Diferenças por turma são, eu posso dar aqui descontos para determinadas turmas. Por exemplo, essa turma, eu percebo aqui, ó, que as turmas do matutino, ó, tem um desconto de 6%. Provavelmente a escola ela tem dificuldade de preencher as turmas de primeiro ano do matutino, né? Então ela vai dar um desconto. Eu já trabalhei em escolas que eram o inverso. Elas tinham dificuldade de preencher as turmas da tarde. Então ela tinha um desconto programado para todos os alunos da tarde. Então, por exemplo, você tem a anuidade lá selecionada para a turma, certo? E aí você pode deixar uma anuidade só configurada para todas as turmas de primeiro ano, e em determinado turno você vai e encaixa um desconto para aquela turma. Então, quando o aluno entrar para se rematricular ou para se matricular, ou a escola estiver matriculando, ele já vai mostrar esse desconto automaticamente, porque já é um aluno que tem aquele desconto programado na turma. Uma outra coisa que a gente pode acrescentar aqui também são acréscimos, né? No caso, eu sei que isso aqui é um desconto porque ele está com menuzinho. Mas, por exemplo, eu poderia estar cobrando aqui taxa de material, por exemplo, de R$100. Se eu não colocar aqui em quais meses isso vai funcionar, ele vai colocar essa taxa de material em todas as parcelas, ok? Mas se eu vier aqui e selecionar o mês, ele vai colocar só nos meses que eu colocar aqui. Por exemplo, eu vou colocar, esse desconto vai ser colocado nas parcelas de janeiro a março. Então aqui a gente tem uma situação de você poder colocar na parcela de mensalidade do aluno um desconto, que esse desconto. Isso aqui é só desconto, gente, de turma, tá? Descontos e acréscimos por turma. A turma vai estar configurada assim. Quando eu selecionar o aluno para fazer a matrícula, ou estiver matriculando um aluno, selecionar a turma, ele automaticamente vai trazer esse desconto e esse acréscimo. Para descontos individuais e acréscimos individuais, isso também vai ser demonstrado em outro vídeo, ok? Próximo passo é em matrícula, configurações, e aqui nós temos cobranças adicionais por turma. Bom, gente, o que vem a ser essas cobranças adicionais por turma? São cobranças que não vão entrar na parcela de mensalidade do aluno. Elas são cobranças adicionais, ou seja, ele vai criar o parcelamento de mensalidade do aluno e, além disso, ele vai criar um parcelamento, né, que eu vou colocar aqui agora, que pode ser de apostila, pode ser de um exemplo hipotético aqui, tá? Escolinha de futebol de salão, enfim. São cobranças adicionais que eu vou acrescentar na turma. Então eu poderia vir aqui e colocar aqui, ó, taxa de apostila, qual caixa que vai ser cobrado, se vai ser cobrado na tesouraria ou no banco, né? E aqui eu vou colocar quantas parcelas são de apostila, e aqui o valor da apostila, o vencimento da primeira parcela, e aqui o intervalo. Se eu vou cobrar essa taxa em intervalo mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral. Essa informação está aqui porque eu já tive escolas que tinham duas taxas no ano, né? Uma no primeiro mês e a outra no sexto, né? O aluno comprava 2 kits de apostila durante o ano. Então aí você configurou, e a hora que você matricular o aluno, ele vai automaticamente criar
esse parcelamento logo abaixo do parcelamento de mensalidades do aluno, ok? Próximo passo. Aqui a gente tem perguntas para rematrícula online, certo? Essas perguntas, por exemplo, o aluno possui alguma necessidade especial, tanto na matrícula online como na rematrícula online, esses questionamentos vão ser feitos na hora que o pai estiver estiver preenchendo, ok? E aqui a gente tem algumas situações, por exemplo, olha, eu posso dizer que essa pergunta vai ser feita para um determinado turno, eu posso dizer que essa pergunta vai ser feita para um determinado curso, um determinado período, enfim. E nesse caso aqui, essas perguntas são para todos os alunos. Para adicionar, eu clico nesse botão aqui, eu informo qual é a pergunta e informo quais são as opções, né, de resposta, ok? Se eu quiser que a pessoa escreva a resposta, é só eu não colocar nenhuma opção para ela aqui, certo? Não tendo opção, o sistema vai entender que ela tem que escrever, ok? Bom, gente, assim o sistema fica configurado para a gente fazer rematrícula. Simples assim. Beijo nos corações, que Deus abençoe a todos, juízo e até a próxima.